Canal GF Bus. A Companhia Americana Industrial de Ônibus, CAIO, foi criada em dezembro de 1945, em São Paulo, pelos irmãos Piedade Gonçalves, proprietários de uma revenda Ford, e por José Massa, imigrante italiano chegado ao Brasil em 1924, que viria a assumir o controle da sociedade 12 anos após sua fundação. José Massa trabalhara durante 18 anos na Graci. Sua experiência, aliada à avidez por mais ônibus no Brasil de pós-guerra, fez com que a produção da empresa crescesse rapidamente, já em 1947 sendo construídas 319 carrocerias. A estrutura de todas elas era de madeira de lei, cabreúva, com acabamentos em cedro e embuia, externamente revestida de chapas de aço. O piso também era de madeira, recoberto de linóleo, e as poltronas estofadas em couro. 200 M3 de toras eram utilizadas por mês. Só em 1952 a CAIO produziria sua primeira carroceria totalmente metálica, com estrutura construída com perfis de aço em U, com abas e chapeamento externo ainda em aço. Já no ano seguinte, 1953, num ato de ousadia, a empresa apresentou um chassi de fabricação própria, construído segundo o projeto e sob licença da italiana Sica, equipado com motor FNM nacional. Este foi seguramente o primeiro chassi de ônibus com motor traseiro fabricado no país, utilizando-se das instalações da Sermava, adquiridas em 1948. A CAIO fabricaria cerca de 300 de unidades, até 1964. Esta foi uma época de importação indiscriminada de chassis, das mais variadas marcas e modelos, na maior parte das vezes caminhões sem cabine sobre os quais se montavam carrocerias para o transporte de pessoas. Mesmo os caminhões pesados da FNM, único fabricante brasileiro de veículos de então, foram muito utilizados na construção de ônibus. Foi marcante, portanto, a iniciativa da CAIO fabricar um chassi especialmente projetado para o transporte de passageiros, muitos anos antes da implantação oficial da produção de veículos no país. Sica, fabricante italiano dos chassis da marca Sicar, empresa estatal fundada em 1949, a Sica também se dedicou à fabricação de carrocerias. A partir da década de 70, após longos anos de colaboração com a Fiat, passou sucessivamente a integrar os consórcios de fabricantes de ônibus Imbus, Bredabus e Bredamenaribus. Em 1990, sua unidade de fabricação de carrocerias foi adquirida pela Iveco. Deixando de existir como marca, a Sica passou a atuar como mera colaboradora no projeto de chassis e no fornecimento de componentes para ônibus e veículos militares fabricados pela Iveco. Na mesma época do lançamento do chassi Sicar, a CAIO renovou completamente sua linha de carrocerias, melhorando o acabamento e modernizando o desenho, que adotou linhas mais aerodinâmicas, superfícies curvas e vigias envolventes nas extremidades dos para-brisas. Com isto, seus carros perderam o ar artesanal de antes e pela primeira vez se aproximaram, em design, do que havia de mais atualizado no exterior. Este foi o modelo posteriormente conhecido como Fita Azul. Essa carroceria teve vida longa e sobreviveu, sem grandes modificações, até o final da década. Foi ela que consolidou a marca CAIO como fabricante de veículos resistentes e confiáveis. Foram muitos os chassis vestidos por ela, com motor dianteiro, central ou traseiro, desde os Leyland e Aclo ingleses até os primeiros Mercedes-Benz importados da Alemanha. Eram ônibus voltados para o transporte urbano, intermunicipal, rodoviário e, até, utilizados como baús de mudança. Com aquele modelo A, CAIO assistiu à inauguração da indústria automobilística brasileira e com ele encarroçou
Os primeiros chassis nacionais. Um dos usos mais originais do fita azul foi como papa-filas, em 1954. Com protótipo construído sobre chassi trivelato, no ano seguinte foi testado no Rio de Janeiro e fornecido à CMTC de São Paulo, numa série de 50, como tentativa improvisada pelas prefeituras das duas metrópoles, de solução da grave crise de transporte de passageiros, que ambas as cidades, em crescimento acelerado, padeciam havia anos. O veículo era uma solução tosca, agora um semi-reboque maçaria encarroçado como ônibus, tracionado por um cavalo mecânico FNM que, por sua vez, podia receber cabine da própria Caio, com capacidade para 60 passageiros sentados e 140 de pé. O papa-filas era tido como o maior veículo para transporte coletivo construído na América do Sul. O conjunto, entretanto, era desconfortável, lento e de manejo urbano extremamente difícil, levando ao seu abandono em apenas 3 anos. Em 1956, foi inaugurada a fábrica brasileira da Mercedes-Benz. O chassi de seu primeiro produto, o caminhão L312, foi amplamente utilizado para montagem de lotações. A Caio viria a fornecê-los em grande quantidade, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1958 a Mercedes lançou o LP321, primeiro chassi urbano brasileiro com posto de comando avançado, e a Caio seria a primeira empresa do país a encarroçá-lo. Sua relação com a Mercedes-Benz se estenderia, naquele ano, ao fornecimento das primeiras cabines para os novos caminhões da marca, fabricadas à razão de 30 unidades diárias.